Olá, caros ouvintes, e bem-vindos a mais uma narração de Overlord. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir para você já dar like no vídeo, se inscrever se você não for inscrito e compartilhar o vídeo com amigos ou grupos se você conhece alguém que se interesse por light novels. Nós estamos quase na marca dos 100 inscritos e eu estou muito ansioso para atingirmos ela, porque eu estou planejando algo que eu acho que vocês vão gostar muito quando a gente chegar lá. E eu também gostaria de agradecer ao Sr. A e ao Pablo Gustavo, nossos dois apoiadores aqui do canal, que vocês estão vendo aí na tela. E caso você queira se juntar a eles, nós temos tanto um Pix quanto um Apoia-se para doações recorrentes, que também permite nossos apoiadores receberem os áudios antecipadamente. Mas caso você não possa, só deixa o seu like e a sua inscrição aqui no canal que já ajuda a gente. E comenta aí se você tem alguma ideia de algo que eu possa narrar aqui no canal, ou se você tem alguma ideia para melhorar os áudios. Muito bem, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Overlord, volume 5. Os Homens do Reino. Primeira parte. Prólogo. Primeiro dia do mês do Baixo Fogo, 9º mês do ano, 14h15 da tarde. Quando ele olhou para cima, uma leve garoa começou a cair das nuvens escuras que cobriam o céu desde a manhã de hoje, como se não pudessem mais conter toda sua precipitação. Gazef Stronov, o capitão guerreiro do reino, estalou a língua ruidosamente enquanto olhava para o mundo cinza escuro diante dele. Se ele tivesse saído mais cedo, talvez já estivesse em casa agora. Ele olhou para cima novamente e viu que as nuvens enchiam o céu acima de Reistaise, a capital real do reino. A chuva começou a cair e dificilmente pararia por agora. Portanto, ele decidiu não ficar no Palácio Real. Depois de vestir o capuz de sua capa, ele saiu para a chuva. Os guardas do portão abriram caminho quando viram e ele entrou na estrada principal da capital real. Normalmente estaria bem movimentada, mas agora não havia quase ninguém, apenas alguns pedestres andando na estrada encharcada, tomando cuidado para não escorregarem. Não havia quase ninguém por perto e a chuva já caía há algum tempo. Bem, acho que realmente não teria adiantado. Se eu tivesse saído mais cedo, a chuva me pegaria no meio do caminho. A chuva intensa encharcava o exterior de sua capa, fazendo com que ela ficasse pesada. Ele caminhou silenciosamente através da chuva, passando por vários outros que estavam igualmente vestidos com roupas de chuva. Mesmo que seu manto lhe desse uma certa proteção contra a chuva, a sensação pegajosa do pano úmido contra a pele era bem desconfortável. Gazef apressou seus passos e foi para casa. Gazef soltou um suspiro de alívio quando se aproximou de sua casa e se livrou da capa encharcada. Só então, algo chamou sua atenção. Um homem imundo estava sentado em um beco, sem se importar com a chuva que envolvia o mundo como um véu. Ele estava atrofiado em um canto que ficava a uma curta distância da estrada principal. O cabelo do homem parecia ter sido tingido a esmo e podia-se ver a cor original nas raízes. Seu cabelo estava grudado na testa pela chuva e coberto de gotas de água. Sua cabeça estava baixa e seu rosto não podia ser visto. A atenção de Gazef foi atraída para ele. Gazef estava intrigado com a forma como o homem não estava usando qualquer capa de chuva e parecia totalmente alheio ao fato de estar completamente encharcado. Algo parecia se destacar em sua imagem, particularmente sua mão direita, que mais chamava a atenção de Gazef. A mão direita do homem apertava com força uma arma, como uma criança agarrada à mão de sua mãe. Parecia bastante incongruente com a aparência desgrenhada dele. Era uma arma que vinha dos distantes desertos do sul, um tesouro raro e precioso conhecido como katana. Ele está segurando uma espada. Será que é um bandido? Não estou sentindo nada disso dele. Ele não é nada assim. Ele tem um quê que me parece até nostálgico. Um sentimento estranho cresceu no coração de Gazef. Algo estava errado aqui, como se ele tivesse abotoado a camisa com os botões na ordem errada. Gazef prestou atenção no perfil do homem, e quando se deu conta de quem ele era, as lembranças irromperam, como o quebrar de uma grande onda. Não me diga que você é Bran Unglaus? Mesmo quando ele disse isso, Gazef pensou. Não pode ser. Bran Unglaus, seu adversário nas finais do torneio marcial do reino.
A imagem do homem que lutou tão ferozmente e tão intimamente com ele ainda estava gravada na mente de Gazef. Ele tinha sido o guerreiro mais forte que Gazef já havia enfrentado desde que começara a lutar. Talvez fosse apenas um pensamento desejoso da parte de Gazef, mas ele considerava que Bren era um adversário digno e não conseguia esquecer o rosto desse homem. Sim, o perfil emaciado do homem diante dele era mais ou menos semelhante ao de seu rival. Entretanto, isso não podia ser verdade. Suas características faciais eram muito semelhantes. Os anos poderiam tê-lo mudado, mas Gazef ainda se lembrava da maneira como ele se parecia naquela época. No entanto, o homem na memória de Gazef não tinha uma expressão tão patética em seu rosto. Aquele homem estava absolutamente confiante em sua esgrima, e seu espírito de luta queimava latente como um inferno. Ele não parecia em nada com esse homem patético diante dele. Com a água caindo ao redor dele, Gazef caminhou em direção ao homem em questão. O homem pareceu reagir ao som e lentamente levantou a cabeça. Gazef respirou fundo. Vê-lo de frente o fez mudar de ideia. Não havia dúvida de que esse homem diante dele era Bren Unglaus, o espadachim gênio. No entanto, o Bren diante dele havia perdido o brilho de outrora. Agora não passava de um pedinte, um cachorro de rua. Bren levantou-se um pouco titubeante. Nenhum guerreiro jamais se permitiria mover-se de uma maneira tão lenta e preguiçosa. Mesmo um veterano idoso não agiria dessa maneira. Seus olhos estavam abatidos quando ele deu meia volta e saiu. Seus passos estavam desprovidos de energia. Sua forma foi se desvanecendo na chuva. Gazef teve a sensação de que, se ele deixasse Bren ir agora, nunca mais o veria. Por isso ele gritou apressadamente. Unglaus! Bren Unglaus! Se o homem tivesse dito que Gazef se confundiu, ele então teria dito a si mesmo que tinha visto apenas alguém parecido com Bren. Porém, uma voz fraca e trêmula, como o zumbido de um mosquito, penetrou nos ouvidos de Gazef. Estronos. A voz parecia totalmente sem vida, completamente diferente da voz do Bren Unglaus que apontou a espada para ele. O que houve? O que aconteceu com você? Perguntou Gazef em choque. O que será que havia acontecido com ele? Qualquer homem poderia sucumbir, não importando quem fosse. Gazef tinha visto muitas pessoas assim, aqueles que queriam fugir das coisas e buscar refúgio na mediocridade. Muitas vezes essas pessoas perdiam tudo cometendo um único erro. No entanto, ele não conseguia conectar pessoas assim a Bren Unglaus. Afinal, ele era o espadachim gênio. Mas talvez fosse só Gazef não querendo admitir que seu rival mais forte pudesse ter se degenerado a esse ponto. Seus olhos então se encontraram. Mas que tipo de cara é essa? As bochechas de Bren estavam vazias e havia olheiras sob seus olhos. Os ditos olhos estavam sem vida e seu rosto estava pálido. Ele parecia um cadáver. Não, até um cadáver seria melhor que isso. Unglaus, parece que você morreu e esqueceram de te enterrar. Estronos. Está quebrado. O quê? A primeira coisa que Gazef fez quando ouviu isso foi olhar para a espada na mão de Bren. E então, Gazef percebeu que estava enganado. Não foi sua espada que estava quebrada. Diga para mim, Gazef. Nós somos fortes? Gazef não conseguiu responder que eles eram fortes. Ele pensou no incidente do vilarejo Carne. Naquela época, ele teria morrido junto com seus homens se o poderoso usuário de magia chamado Ainzongom não tivesse salvado eles. O homem conhecido como o mais forte do reino só pensava nisso. Ele não mais se atrevia a falar com orgulho de sua força. Gazef não sabia como Bren havia interpretado seu silêncio, mas o outro homem continuou. Fracos. Somos tão fracos. No final, somos apenas humanos. Nossas habilidades de espada não passam de lixo. Humanos, afinal de contas, pertencem a uma raça inferior. Isso era verdade. Os humanos eram fracos. Isso era óbvio quando eles eram comparados aos dragões, a raça mais poderosa. Os humanos não tinham escamas robustas, garras afiadas ou asas para levá-los através dos céus. Nem podiam expelir uma respiração destrutiva. Como os humanos poderiam competir com coisas assim? Era por isso que guerreiros frequentemente desafiavam os dragões para provar sua força. Confiar em sua experiência, em seus companheiros e em suas armas para derrotar um inimigo com uma enorme vantagem nas habilidades físicas era algo glorioso, uma realização da qual apenas alguns guerreiros excepcionais poderiam se orgulhar. Sendo esse o caso, será que Bren tinha falhado em matar um dragão?
Será que ele alcançou um pico muito grande, porém tropeçou e caiu? Eu não sei bem o que te dizer. Qualquer guerreiro deveria saber disso, não? Os humanos sempre foram fracos. De fato, Gazef não entendia. Todos estavam familiarizados com o conceito de um pico inacessível. Gazef era saudado como o mais poderoso guerreiro das nações vizinhas, mas ele ainda tinha dúvidas sobre si mesmo. Por exemplo, poderia haver um guerreiro que fosse mais forte que Gazef, escondido na teocracia. Além disso, demi-humanos como ogros e espécies gigantoides tinham melhores habilidades físicas do que Gazef, um mero humano. Portanto, se essas raças conseguissem avançar suas habilidades para igualar as de Gazef, ou até mesmo se suas habilidades fossem um pouco inferiores às dele, ele não seria capaz de vencê-las. Gazef sabia que tais picos existiam, mesmo que não pudessem ser vistos. Será que Brain não entendia isso? Parecia senso comum para qualquer guerreiro. Bem, existem raças mais fortes que nós. É por isso que treinamos para derrotá-las, não? Porque eles acreditavam que um dia poderiam superá-las. Mas então, Brain sacudiu a cabeça com força, a água do cabelo encharcado de chuva espirrando em todas as direções. Não, não é o suficiente. Ele gritou tão alto que quase feriu a própria garganta. O homem diante dele finalmente começou a se assemelhar à imagem nas memórias de Gazef. Ele podia sentir algo parecido com o espírito que Brain mostrara quando empunhara sua espada. No entanto, o conteúdo do que ele dizia estava em desacordo com esse mesmo espírito. Stronov, não dá para vencer o verdadeiro poder, mesmo que você treine até desmaiar. Humanos são fracos diante do verdadeiro poder. Nossa força é piada, é brincadeira de criança para eles. A gente não passa de garotinhos brincando de guerreiros. Ele parecia ter perdido a calma ao encarar Gazef. Escute aqui, Gazef. Você confia nas suas habilidades de espada, não é? Pois então, elas não passam de lixo. E você acha mesmo que esse lixo protege alguém? Você viu alguém tão poderoso assim? Eu vi sim. Eu senti na pele. Um pico tão alto que nenhum humano poderia alcançar. Ou melhor dizendo... Brain sorriu, zombando de si mesmo antes de continuar. Eu só tive um gostinho. Nem mesmo fui capaz de dizer onde o pico terminava. Ela brincou comigo. Não passei de uma piada. Então você deve treinar com mais afinco, na esperança de um dia poder... Brain de repente reagiu, seu rosto se contorcendo de raiva. Você tá surdo? Humanos jamais poderão sequer chegar perto daquele monstro. Pode treinar por uma eternidade, mesmo assim não vai adiantar. É inútil. Eu perdi tanto tempo treinando. E pra quê? Gazef não tinha mais nada a dizer. Ele tinha visto pessoas com cicatrizes na alma antes. Essas pessoas perderam toda a esperança na vida porque seus amigos morreram diante deles. Ninguém poderia salvá-los, ninguém poderia ajudá-los. Eles teriam que superar isso e se recompor novamente. Caso contrário, não havia sentido em estender uma mão amiga a elas. Unglaus. Stronov, a força da espada não é nada. Diante do verdadeiro poder não é nada além de lixo. Gazef já não via nenhum sinal do rosto heróico que Brain costumava ter. Mas estou muito feliz por ter te visto. Gazef assistiu Brain sair com a dor estampada em seus olhos. Depois de ver os restos patéticos e totalmente quebrados do homem que um dia ele considerou seu rival mais forte, Gazef não conseguiu mais chamar sua atenção. No entanto, Brain disse uma coisa antes de sair. Uma coisa que Gazef não podia fingir que não tinha ouvido. Agora eu posso morrer. Espere aí, Brain Unglaus. Um fogo ardia no coração de Gazef enquanto ele gritava atrás de Brain. Ele deu um passo à frente e o agarrou pelo ombro. O andar vacilante de Brain não era nada parecido com quem ele tinha sido no passado. Mesmo assim, quando Gazef puxou seu ombro com toda a força, ele perdeu o equilíbrio, mas não caiu. Isso porque ele havia treinado a exaustão e seu senso de equilíbrio ainda era muito bom. Isso deixou Gazef um pouco mais à vontade. Seus instintos lhe disseram que a força de seu rival não havia diminuído. Ainda havia esperança. Ele não podia ver um homem morrer assim. O que foi? O que te deu na cabeça? Venha para minha casa. Não, eu não quero sua ajuda. Eu só quero morrer. Cansei de dizer com medo. Não aguento mais me esconder nas sombras vendo vultos atrás de mim. Tô de saco cheio da realidade. Me machuca só de lembrar que um dia eu brandi esse lixo e achei que era alguém. O tom suplicante de Brain provocou irritação no coração de Gazef. Só cala a boca e me segue.
Mesmo dizendo a Bren para segui-lo, na verdade, Gazef estava apenas arrastando Bren pelo braço. Os passos de Bren eram estáveis, mas ele não resistiu e seguiu obedientemente. Depois de ver Bren assim, um sentimento de desagrado cresceu em Gazef que ele não conseguia articular. Não fique assim. Quando chegar lá, você vai comer algo e dormir um pouco. Dia 26 do mês de Meio Fogo, 8º mês do ano, 13h45 da tarde. Capital real de Reistase, do Reino Reistase. A capital dessa nação de 9 milhões de pessoas poderia ser melhor descrita como uma cidade envelhecida. Isso não apenas descrevia sua longa história, mas sugeria que a vida aqui era simples, imutável e estagnada como sempre foi, entre outras coisas. Isso ficava óbvio no momento em que andassem pelas ruas. As casas ao redor eram velhas e simples para a maioria dos cantos que alguém olhasse. Quase nenhuma era nova ou chique. No entanto, havia muitas maneiras de ver esse cenário. Alguns considerariam que seria rico em um sabor histórico, enquanto outros o considerariam entediante e obsoleto. A capital real parecia ser a mesma de sempre, perdurando estação após estação ao longo dos séculos. Mas é claro que nada pode permanecer inalterado para sempre. Muitas estradas na capital real não eram pavimentadas, e toda vez que a chuva caía, elas se transformavam em um lamaçal, criando assim uma visão que não pertencia a uma cidade. Claro, isso não significava que os padrões do reino fossem baixos. Pelo contrário, os padrões do império e da teocracia que eram altos demais, de modo que nem sequer poderiam ser comparados com os do reino. As ruas também não podiam ser consideradas largas. Logicamente, ninguém andava no meio da estrada onde as carruagens passavam. Em vez disso, os cidadãos se esfregaram em procissões confusas nos lados das ruas. Os cidadãos da capital real já estavam acostumados com isso, no entanto, e podiam atravessar a massa humana como uma lançadeira de um tear através da trama de fios. Mesmo quando duas pessoas estavam prestes a colidir umas com as outras, elas se esquivavam momentos antes do impacto. No entanto, a rua onde Sebas estava andando era bem diferente das outras. A superfície era pavimentada, uma raridade na capital, e a estrada em si era bem larga. A razão para isso ficou imediatamente aparente quando se observava os dois lados da rua. As casas ao longo desta rua eram régias e bem mobiliadas, irradiando uma atmosfera de riqueza e prosperidade. Isso porque essa avenida era a principal estrada da capital real. Algumas senhoras se viraram para observar enquanto Sebas passeava em grande estilo, atraídas por seus traços bonitos e seu distinto porte de cavalheiro. Algumas até lançaram piscadelas com seus longos cílios para ele, mas Sebas não lhes deu atenção. Ele continuou em frente com as costas retas, olhos fixos e passos ordenados, sem muita pressa. Seus passos eram inexoráveis, não davam nenhum sinal de que iriam parar antes dele chegar ao seu destino. E então, de repente, ele parou. E então, olhou para os dois lados, examinando as carruagens que se aproximavam de ambas as direções. E então atravessou a rua principal. Ele caminhou em direção a uma velha senhora. Havia uma bolsa cheia de mercadorias no chão e a velha senhora estava massageando os tornozelos. É alguma coisa séria? A velha senhora foi surpreendida quando alguém subitamente a abordou. Ela levantou a cabeça, um olhar cauteloso em seu rosto. No entanto, o olhar de Sebas e seu estilo opulento de se vestir fizeram essa cautela desaparecer. A senhora parece estar com problemas. Posso ajudá-la em algo? Ah, não, está tudo bem. Como eu poderia incomodar um homem tão gentil como o senhor para me ajudar? Por favor, não será incômodo nenhum. Afinal, ajudar os que estão com problemas é senso comum. Sebas sorriu de maneira uniforme e a senhora corou. Aquele sorriso encantador, vindo de um distinto cavalheiro como ele, rompeu as barreiras finais de seu coração. A senhora tinha vindo com pressa, estava a caminho de casa depois de um longo dia de trabalho. No entanto, ela torceu o tornozelo no meio do caminho, o que a estava irritando muito. As ruas principais eram comparavelmente seguras, mas isso não implicava que todas as pessoas que a percorriam fossem de boa índole. Se ela pedisse ajuda à pessoa errada, poderia acabar perdendo tudo que tinha. A senhora tinha ouvido falar de tais roubos antes, razão pela qual ela estava desconfiada de pedir ajuda a alguém. Sendo esse o caso, a solução era simples. Eu a escoltarei até sua casa, então. Poderia me mostrar o caminho? Mas o senhor está realmente bem com isso? Claro, tendo encontrado alguém que precisa de ajuda, fico contente em ajudar.
Sebas virou as costas para a velha senhora enquanto ela agradecia. Venha, pode subir. Mas... A senhora respondeu desconfortavelmente e completou. Minhas roupas estão sujas. Vai acabar se sujando. No entanto, Sebas sorriu amavelmente. O que importava se suas roupas ficassem sujas? Não havia necessidade de se preocupar com essas ninharias ao ajudar alguém em necessidade. Ele inconscientemente lembrou os rostos de seus colegas da grande tumba de Nazarick. Eles provavelmente reagiriam a isso com surpresa, aborrecimento ou desprezo. Ainda assim, não importa o que Demiurgo, que era o mais fortemente contra este tipo de gentileza, dissesse a ele, Sebas estava convicto de que sua ação era correta. Ajudar os outros era a coisa certa a se fazer, afinal. Depois de persuadir a senhora, ele a carregou em suas costas e levantou a bolsa com uma de suas mãos. Os espectadores da rua, isso para não mencionar a senhora, ofegaram ao vê-lo caminhando com passos largos, apesar de carregar aquela pesada bolsa e a senhora em suas costas. Guiado pela senhora, Sebas partiu.